Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alicia Cast. E hoje é um dia muito especial para mim e para toda a Nação Azul. Estou recebendo aqui um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, o homem que ajudou a construir a grandeza do nosso clube, Dirceu Lopes. Não é apenas um ex-jogador, ele é uma lenda viva do futebol brasileiro. Seja muito bem-vindo, Dirceu Lopes. Verdade, Ciro. Que honra para Nossa, nós, hein? princípio. Honra, ó. Príncipe. Obrigado, Alice. É um prazer para mim ser recebido do que eu fui recebido por vocês, ver essa maravilha desse estúdio. Sucesso cada vez mais e me sinto muito honrado de participar junto com vocês do seu programa. A honra é toda nossa. Muito Estamos aqui também com o Batman. Tamo Esse junto é o aí, Salu. galera. Salu, Baixo, tamo junto aí, viu? Um grande abraço e mais uma vez agradeço pelo convite, viu, Alice? De estar ao lado dessa joia preciosa do Cruzeiro, nosso grande viu, príncipe. Salu? Rui como. Camarada que fez ainda faz história com essa camisa do Cruzeiro. Sim. Uma pessoa sensacional. Muito obrigado por tudo e estamos à disposição aí, tamo junto. Tamo junto. E com meu avô, meu companheiro de podcast. Estamos juntos sempre. Dirceu, pode te fazer algumas perguntas? Desde que não seja seu avô, pode. Olha, Dirceu, quando o senhor chegou ao Cruzeiro, imaginava que se tornaria um dos maiores ídolos do clube? Confesso que não. O meu sonho, meu objetivo era jogar no meu time de coração. Naquela época era um time e posteriormente tornou-se os maiores clubes de futebol do mundo, né? O único assim, o sonho que eu tive é jogar no Cruzeiro e poder dar um conforto à minha família. E tive a felicidade, eu sempre que tenho oportunidade, eu até hoje, sabe, eu me emociono. Quando eu vou falar, lembrar de meu passado, tu- é, eu me emociono. Mas a minha emoção é de alegria e felicidade. Porque às vezes a pessoa pensa que tristeza, alguma coisa, não. O meu choro é de felicidade, alegria, porque de onde que eu vi e sonhava dar um conforto aos meus pais. Eu, quando criança, eu senti, eu sei o que é fome, conheci o que é fome. Eu vi meu pai passar necessidade, sofri preconceito racial e uma série de fatores. Então, quando criança, via tudo aquilo e me apegava a ser um jogador do Cruzeiro e poder, através do futebol, dar conforto à minha família. E tive a felicidade. Outra coisa que eu me emociono, hoje nós estamos aqui, há mais de 40 anos que eu parei, é como se eu estivesse jogando até hoje. O carinho que o torcedor do Cruzeiro tem para comigo. Né? Mais uma vez estou aqui comprovando isso, de receber esse carinho que foi recebido aqui. Me sinto como se estivesse em casa e saio daqui, vou participar de todos o seu programa e desejo, né, cada vez mais sucesso, né? E juntamente com o nosso Cruzeiro. muito bom, viu? Não, bacana. Essa emoção sua aí, ela é contagiante, né? E é aquilo que nós estávamos falando, né? Só a sua presença aqui já é motivo, assim, da gente derramar lágrimas também, eu disse, porque você é muito querido pela torcida do E Cruzeiro. sempre vai ser. E sempre vai ser, né? Hoje em dia a pessoa fala assim, Cruzeiro, né, ô Salu? Cruzeiro, de quem? De seu Lopes, Seu Lopes, Iasa, Tostão, Tostão. né? Gente, é uma coisa maravilhosa. Então, Malinha. e Palinha, Nossa. exatamente. E você começou a falar em Pedro Leopoldo, né? Quando A jogar, criança, né? né? Quando criança, eu saí de lá, meus 15, 16 anos, vim para o juvenil, né? Juvenil. E tive uma carreira, felizmente, muito meteórica. Haviam 15 anos que o Cruzeiro não ganhava um título de juvenil. Chegamos, eh, ganhamos o título de 64. E aí minha carreira foi meteórica, logicamente, com o Cruzeiro, né? Que era um time, um clube, o terceiro de Minas Gerais, que o clássico do futebol mineiro era Atlético e América. E tive a felicidade de participar da história de que o Cruzeiro, de um clube, o time de futebol de uma colônia italiana,
se transformar do jeito que transformou. Eu sempre me pergunto, Odisseu, qual é o título mais importante da história do Cruzeiro? Eu sempre digo, todos os títulos são importantes, todos. Mas o mais importante dentro do que eu penso foi o título de 66. Porque aquele título, quando ganhou do maior time de futebol na época, que era o Santos, né? Santos de Pelé, né? Santos de Pelé, com o seu maior jogador de futebol do mundo, se transformou, alçou o Cruzeiro, despertou a curiosidade do Brasil inteiro, e aí, posteriormente, no mundo, né? Quando Sim, criança, sim. quando criança eu pensava, né? Como os Estados Unidos, como é a Alemanha, como é a China, como é a Austrália, do outro lado do mundo, não sei o quê. Com a camisa do Cruzeiro eu tive a felicidade, lógico. Eu falo eu, né? Naturalmente, Tostão, Piazza, Raul, todos aqueles Sim. que participaram dessa história. Então, se deixar, nós ficamos até amanhã aqui, porque a história é muito rica. É muito É linda, rica cara. e em 66, exatamente foi o ano que eu nasci, graças a Deus, né? Já nasci vitorioso. E o primeiro jogo foi no Mineirão, 6-2, né? Desses 6-2, você fez 3 gols Eu aqui no sempre, Mineirão. eu sempre É, tenho oportunidade, eu falo brincando, mas é verdade, né? é, O espírito do rei baixou no príncipe. do Príncipe, exatamente, exatamente. E É, o segundo jogo foi no Pacaembu, né? Foi 3-2. E você também deixou sua marca lá, né? Esse, nós estamos aqui revivendo, né? Sim. Eu sempre ouvi falar que, através do tempo, né? Que eu não nasci velho igual você, né? Estão ouvindo aí, né? já nasceu É ele que tá Ele já falando. nasceu. Mas uma história verídico que quando foi fazer o segundo jogo, aconteceu um fato verídico que quando terminou 2-0 lá no Pacaembu, chegou no vestiário, quando na verdade seria o que aconteceu aqui, né? Que terminou o primeiro tempo aqui de 5-0, e lá o resultado normal seria também 5-0 ou por aí, porque o Santos está por aqui com a gente, né? Sim. E aí, quando terminou o primeiro tempo, todos nós, assim, porque a gente começou a sonhar com o título, aí chegou o presidente da CBF na época, né? João Avelange, com o presidente do Santos, aí tinha o Jorge Cury para marcar o terceiro para o Maracanã. O nosso treinador, Ayrton Moreira, que tinha sido um jogador de futebol, ele pegou aquele gancho, né? E aí mexeu com o nosso. Mexeu com tudo, estímulo, Sim. tudo. emocional, foi tudo, mexeu Emocional, tudo, né? né? Mexeu, vocês ouviram? E na nossa frente que eles chegaram. Aí quando voltamos no segundo tempo, voltamos, a coisa mudou, né? E aí conseguimos empatar e virar o jogo. Aí venceram o terceiro jogo. De ter- Na verdade, eu fiz o segundo, que já seria o O, do em- título, né? o empate já era Já aquele era do título. Cruzeiro, né? Era Porque o empate. Cruzeiro ganhou aqui, ganhou lá. E vem cá, perguntando, e o Pelé? Qual que foi a reação dele? Como que foi conviver com o Pelé? O Pelé a gente conhece só assim, né? Ou quando é pela televisão, né? Eu, particularmente, eu nunca vi o Pelé jogar assim, ao vivo. Eu vi pela televisão. Como que era o Pelé? Ó, eu sou suspeito de falar dessa pessoa, que foi o maior ídolo da minha história. Eu, e uma das coisas mais acertadas na minha vida, que o ser humano, quando chegou na idade que nós estamos, né? Eu não sei, né? Nós não, né? Olha lá, ó, o Carlão, Carlão. Ó, esses dois aí. Desculpe, eu Ah, jovem. Nós estamos jovens, né? É, Jovens. mas foi o ídolo da minha infância. Os dois maiores ídolos que eu tive, Pelé e o Garrincha. O Garrincha, infelizmente, não era uma pessoa normal, o comportamento e tal, mas o Pelé, para mim, foi um jogador que dispensa comentário. Pode ser que algum dia pareça igual. E é muito interessante que agora, recentemente, me convidaram para participar de uma festa de aniversário de um senhor que, se não me engano, estava completando, se não me engano, 90 anos, e o ídolo dele fui eu. Aí o pessoal lá de Jequitinhonha reuniram a família toda e tal, e eu fui convidado especial. Aí foi, né? Festa, não sei o quê. E assim, ó, a moça, né? Que foi intermediária da minha presença, o pessoal, oi, seu, tira foto, assina aqui pra mim e tal, tal, e sentou aqui do meu lado. Aí eu até estranhei, né, com o pessoal, pô, Odisseu, não sei o quê, não sei o quê.
Aí falou, por que você não conversa não, meu filho? Ô, vamos bater um papo, não sei o quê. Aí quando teve um tempinho, ela falou comigo, disse, eu nunca imaginava te conhecer. É, você foi meu de infância e tal, conversando. Interessante. Interessante que aconteceu comigo. Eu vivenciei isso. Não sei se é por causa de afinidade, o Pelé ter sido, né, mineiro e tudo mais, e tinha uma coisa comigo, eu sempre tive problema de timidez, essa coisa toda. Eu sempre corria dele, sabe assim, porque a presença dele me inibia. Sim, Eu tive a felicidade de vivenciar isso. Nós estávamos na Colômbia, e tive um dia de folga, e eu ficava num apartamento com o Clodoaldo, que foi um dos maiores jogadores do Santos, e o Pelé me chamou para ir com ele na embaixada, que havia lá os embaixador e convidou para participar lá de um golim, né? sim, sim, Como é que é. fez Um problema? suquinho, né? Um suquinho, né? Tomou um suco natural. É um suquinho suquinho de cana. É. Mas quando ele fez comigo, porque eu estava lá, que não sei o quê, ele me chamava de Ô Zé, porque Zé do Milho, né? Ô Zé do Milho, e tal, e tal, e tal. Eu não conseguia falar emocionado. E pensando, né? Falei, nossa, pô, eu aqui com o maior ídolo, nunca imaginava isso. Aconteceu comigo, verídico. Então, a reação dessa moça, é por isso e outras coisas mais, que eu tenho o maior carinho com o torcedor do Cruzeiro. Sim. Pode ser, você é muito simples, não sei o quê. Pô, você dá atenção para todo mundo. Eu tive essa felicidade. Não ter preconceito. Pô, tarde do Cruzeiro, o torcedor não faço mais do que obrigação. Eu fico assim, impressionado de ver o carinho que o torcedor tem para comigo. É uma coisa assim que não tem dinheiro que pague. O, Odisseu, eu tenho certeza que não é só o torcedor do Cruzeiro, não. O torcedor do Atlético, do América, os outros torcedores, tudo tem um respeito muito grande pela sua pessoa e pelo aquilo que você fez no Cruzeiro, proporcionou para o Cruzeiro. Você não foi, você é um ídolo do Cruzeiro. Você é um ídolo do Cruzeiro. Sempre será. Agora, uma outra pergunta, Zé do Milho? E lá em Pedro Leopoldo, tem um outro apelido também, né? É Nó? Não, no, né? É um Nó, né? nu, é um Nó, nu. Nó. É, É É Nó. um nu. só que o sujeito ele tem uma estatura mediana igual você, Nu. é, tem vários adjetivos, né? É no, Zé do Zé do Milho, Milho. baixinho, gente fina, eu não sei o que vai por aí. Você sabe muito bem. Sim, sim, eu sei, ué. Nossa, show de bola. Deixa ele, Ô, acho que não, deixa ele ô, não. ô, ô, Salu, É. agora, por que será príncipe, hein? Tá, precisa falar. Nada, né? O cara, para poder ser chamado de príncipe, o cara tem que ser acima de tudo, né, cara? Não. Não de Deus, né? Abaixo de Deus, né? Sim. O cara tem que ser um camarada sensacional para ser chamado de príncipe num time. Não, e o camarada deve Entendeu? jogar de terno e gravata, Não, né? é. Você entendeu? Porque tava procurando até uma coroa ali, né? Eu ia arrumar Ó, pra ele, mas eu não quis, não. Eu ia arrumar a coroa pra ele, mas eu não ó, quis. Deixa quieto, né? deixa, É. deixa o vovô falar, né? Ô, Alice, fala um pouquinho pra nós, e Alice? E o que o Cruzeiro representou na sua vida, dentro e fora de campo? Representou a importância que o Cruzeiro tem na minha vida, porque realizou meu sonho de criança e realizou meu sonho de poder dar um conforto à minha família. E através do Cruzeiro, eu consegui tudo que eu almejava no meu sonho de criança. Muito importante na minha vida. Boa. Deixa eu só perguntar ele aqui sobre a seleção 1970. Eu não tenho, felizmente, é, eu tenho a felicidade de ser um homem que não tem o mago, não tem o rancor, e chegar, cheguei numa certa idade, eu fui vítima da ditadura militar, né? De repente, eu fui usado para derrubar um treinador que foi os maiores treinadores que eu conheci por ser comunista, né? Então, É, eu fui usado. é um processo, né, cara? Processo. Infelizmente. Aí o É. torcedor, né? Aí deixaram de lado toda a sua agilidade, todo o seu, a
como se diz, as suas habilidades, né, com a bola, o futebol, né, por É, interesses próprios. mas Mas é na isso aí. realidade, o Brasil, É, em 1970, ele foi campeão, foi campeão, né? você entendeu? Mas eu ofuscou um pouco porque senti a presença num Do nosso. camisa 10. Aliás, na época era o melhor camisa 10 que tinha no Brasil, Uhum. Não, peraí, né? Não, entendeu? pior, É era a minha mesmo, ele opinião. era mesmo. Tinha Era um mesmo. teve Não, um que, peraí, mas na atualidade, é discutível. eu acho que para mim é o melhor camisa 10 na Tá, atualidade. mas o que aconteceu, por ser o jogador mais exaltado da seleção, através do nosso treinador na época, João Saldanha, João Saldanha, porque ele tinha um carinho comigo, assim, uma coisa especial. sim, Tanto que ele falava comigo, falou, ô Zé, chama Zé do Milho, né? Zé do Milho. Ô Zé, você não precisa se preocupar, joga seu futebol, esquece de essa coisa sua aí. Eu não sei o que você vai jogar, se você vai jogar ponta esquerda, ponta direita, centroavante, não sei. Só que meu time é você mais 10. Ele falava isso comigo. E aí ele mexia com a minha autoestima, com a. Porque a timidez não é nada mais do que um complexo de inferioridade, né? Então, essa coisa de timidez, e ele mexia com o meu psicólogo. Sim. Então eu, porra, jogava, né? Mas, felizmente, é, eu tenho É, mágoa, não tenho rancor. com a saída do João Saldanha, né, na Foi, época, veio o Zagallo, né? E é, o Zagallo, na realidade, na convocação, não chamou o melhor camisa 10, na minha opinião. Mas vida que segue, né? Vida que segue. Vida que segue. Eu continuei dando nosso título pro nosso timão, né? Pro nosso Cruzeirão, né? É. É. E o título da Libertadores, o que aquele título significou para você? significou muita coisa, porque tem um jogador que praticamente decidiu o título, que foi o Joãozinho, né? Joãozinho. Meu afilhado. Ao Joãozinho, seu afilhado? Quando logo que o Cruzeiro se transferiu para a Toca 1, o nosso enfermeiro, o Leopoldino, não pôde ir lá para a Toca 1, porque tinha problema de saúde, teve que amputar uma perna e tudo mais. Então, passou alguns dias, eu fui lá no Barro Preto bater um papo com ele, um sábado de manhã, bater um papo com ele, tomar um cafezinho e tal e tal. Quando entrou o Joãozinho. Aí ele me falou assim, ô Disseu, você já viu esse menino jogar? Eu falei, não, Léo. Ele falou comigo assim, Disseu, gênio, mas joga muito, mas não tem responsabilidade nenhuma. Não sei se você percebeu, se veste mal, gordura e não sei o que. Fiquei isso, Léo, é mesmo? É. Aí um dia de folga que eu tive, fui lá no Barro Preto assistir o jogo do Juvenil. E ele estava na reserva. E quando ele entrou em campo, eu fiquei encantado. Foi esse menino. Aí eu ia estar lá no Barro Preto atrás dele. Ô meu filho, você não sei o quê, entrava aqui e saía aqui. Um dia eu fui lá no Eldorado. Fui lá, teve uma folga, fui lá no Eldorado, na casa dele. Chega lá, estava a família dele em festa e não sei o quê, e ele não estava. Aí a mãe dele me pediu, falou assim, conversa com meu filho, ele sai daqui numa sexta-feira, volta na segunda-feira, e não se cuida, não sei o quê, não sei o que, tal. Eu deixei um recado com a mãe dele. Fala com ele que segunda-feira eu estou esperando lá no. Segunda-feira de manhã eu estou esperando lá na Toca 1. Muito humilde foi. Aí eu falei, meu filho, pode ser assim, tem que se cuidar. Aí foi o que foi. Aquele título de 76, eu não estava jogando. Eu tive uma contusão muito grave. Você tem uma lesão, né? É, eu fui usado, né, pelo médico inescrupuloso, que praticamente acabou com a minha carreira. Nossa. Fiquei 1 ano e meio parado, e esse título de 76 eu não joguei. Né? Me, me rotulo como tivesse 76, mas na verdade eu não joguei. Mas é como se eu estivesse jogando, é como se eu estivesse participando do grupo, porque valeu a pena tudo que eu fiz pelo Josinho, e muito interessante. Ele tem uma coisa que eu acho muito bonito no ser humano. Gratidão. 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 Ele tem, onde que estiver, que ele vem me dar um abraço. Ô, gente filha, pô, não sei o que, não sei o que. Muito legal.
Odisseu, realmente você não jogou Libertadores. a Libertadores, mas quem jogou no seu lugar? Jairzinho, né? Jairzinho. Furacão. O Furacão. É o Jairzinho. furacão. E engraçado, outra coisa também, né? Jogador limitado, né? Limitado. O Joãozinho fez aquele gol na final, porque eu acho que foi 3 jogos, né? Teve o primeiro no Mineirão, se eu não me engano, foi 4-1. Até não tem pouco tempo, O né? segundo jogo foi 2-1 Sim, o Joãozinho fez lá na o Argentina. E o terceiro jogo foi lá no Chile, né? Se Sim, não me engano, né? sim. O Cruzeiro ganhou de 3-2, que é gol de Joãozinho. E o Joãozinho ainda puxou as 2 orelhas dele, o técnico, né? Nossa, Foi aquela foto que ia bater ia ser o Nelinho, né? Sim. tava uma briga os dois, ele pegou e foi lá e bateu. É. Eu acho que o técnico, se perder, você tava perdido, né, Ah, cara? Você Nossa. perde. Eu tive a oportunidade de conversar com o Joãozinho. Nossa, é um Nossa. camarada que eu admiro muito. E aquilo que você falou, ele chegou, sentou, conversou, trocou ideia comigo, trocamos ideias sobre aquela Libertadores, numa paciência, porque a gente que é fã, né, já fica louco, né, quando vê um ídolo igual nós estamos vendo você aqui, né? Ele parou, conversou, trocou ideia. Foi uma coisa assim, maravilhosa. Agora, um detalhe importante. Você percebeu que o gol da final da Libertadores foi feito por um rapaz, o Joãozinho no caso seria o ponta esquerda. Qual pé que ele fez o gol do título da Libertadores? Qual pé? Pé direito. Pé direito. E o Cruzeiro foi campeão da Libertadores com quem? Chutando de fora da área, Elivelto. Com o pé direito também. Sim. Aquele Os- Mineirão. E os dois Loucura. usam mais a perna esquerda. O Elivelto fez o gol com o pé direito e o Joãozinho bateu aquela bateu com o pé falta com o pé direito. Pé direito. Será que esse ano agora que entra, será que nós podemos sonhar, ou Salom? O Nossa, hein? que você acha? Eu já tô sonhando. E quem que vai fazer o gol da final? Nossa. Matheus Pereira. Não, o MP10. 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 Olha. Rapaz, ó. Odisseu, e sobre o nosso, infelizmente, falecido Roberto Batata, hein? Aquela fatalidade dele indo para Três Corações. Fusquinha. Essa coisa, quando as coisas têm que acontecer, né? Eu estava fazendo recuperação no Hospital Felício Roxo, da contusão gravíssima que eu tive. Sim. E também foi um outro que foi meu afilhado, né? Porque ele morava ali perto do Parque Municipal. Ele também veio na safra do Joãozinho. E ele me pediu, falou: "Ô, gente fina, você sabe muito bem, né? Porque sujeito que tem uma estatura mediana igual você, sempre tem vários adjetivos, né? Baixinho, ô, gente fina e tal, né? E aí ele me pediu, ó, mamãe quer conhecer você, não sei o quê. Aí fui com ele lá perto do Parque Municipal. Ele tinha um irmão que havia falecido, suicidado nos Estados Unidos, Geraldo. Jogou no América. Aí eu fui, não sei o quê, não sei o quê. Num determinado momento, a mãe dele me chamou. Foi seu, toma conta do meu filho. Eu falei, não, pode deixar. Tal. Foi outro. E nesse dia que aconteceu o acidente, eu estava no Felício Roxo fazendo tratamento e ele morava no terceiro andar. Eu morava no segundo e ele morava no terceiro. Ele tinha pedido uma bolsa emprestada, uma mala, não fui eu não, tá? Não foi você não, né? Não foi eu. Aí você foi, não, é outra mala. Não é essa não. Uma mala de alça. Aí ele pediu, inclusive intermediei o apartamento e tal e tal. E quando ele chegou, ele foi lá devolver a mala e me pediu, falou com minha esposa, queria que o Dirceu fosse lá em Três Corações comigo para ele dirigir. Eu sabia, quando cheguei, que nós conversamos, eu falei com a minha esposa, falei, poxa, esses caras não têm juízo. Porque depois do jogo, pegar o avião, ia conversando e tinha uma cervejinha, sabe? Sim. Eu até não sou meio sistemática, né? Boleiro era a única exceção. Não gostava de uma cerveja, não, né? Gostava não, né? De vez em quando tem que fazer um sacrifício. Né? Senão é. Mas aí eu pensei, e o rapaz que tomava conta lá, era o zelador lá do prédio e tal, falou, seu, o Batatinha tá te procurando para sair com ele. Falei, pô, esse cara não é que não pensa, não sei o quê. Aconteceu. Mas, aquela coisa, né? Fatalidade. É. Você vê que a gente está ouvindo a história do seu Lopes aqui. E esse sucesso que ele teve
no time do Cruzeiro e na vida pessoal também, que ele já falou, né? Você vê como que ele era um cara que cuidava de muitas pessoas. Ele assim, entrou na vida de Joãozinho, né? Sim. Foi lá, conversou, hoje o cara poder chegar onde o cara tava. É. Então, não é que ele foi pro Cruzeiro, não foi à toa. Deus colocou ele ali no Cruzeiro para ele poder, usou o Dirceu Lopes para poder ajudar a vida de várias pessoas. E hoje ele continua esse mesmo legado dele. Né? Sim, sim. Então, pra você ver como é que é o diferencial de um grande profissional que se cuida. Aí, tá bem. Se jogar, colocar Mineirão, acho que ele joga 90 minutos. Joga, Fino, né? joga. Eu Tá fino da bem. bola. É, Aqui, E Deus cuidou dele desde quando ele chegou, saiu lá de Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, veio pro Juvenil, o Cruzeiro não ganhava nada. Aí ele chegou, 14 anos que não ganhava. 14 colocou o anos. Cruzeiro lá em cima, o Cruzeiro era o terceiro time de Minas Gerais, colocou o Cruzeiro em primeiro primeiro. e conhecido internacionalmente. Isso aí é dádiva de Deus, isso aqui é um amor de É. Deus. Isso aí é. Ó, Tem que fazer isso. É o príncipe. É o príncipe, É o fala príncipe. sério, ué. Príncipe. É. E jogar no Mineirão lotado pela torcida celeste era diferente? Qual que era a sensação? Como é que eu te respondo? Muita emoção. Se não me engano, o Mineirão chegou até, acho que o público maior que teve, se não me engano, 120. Contra o Vila Nova. 132.834 Gol de Marcelo. presentes. Sim, E eu estava lá, tá? você tá velho. Ah, Isso é interessante, eu achei, não sabia que idade você tem, não. a pessoa não fica velha, não é? Fica experiente. Experiente. Entendeu? A experiência que você teve, que exalando para a nossa experiência aí, ó. Mas então isso é interessante. Você tá conservando. Acho que não te dava idade, não. Meu avô Formol, tem muita formol. experiência, Pois eu pensei que o bastante. cara tinha mais de 100 anos. Aí, ó. Esse é o grande Ó. Dirceu Lopes aí. Ô, Dirceu Lopes, quando você tava naquele Mineirão vendo aquelas torcidas lotadas lá, como é que a torcida gritava o seu nome lá? Nossa. É Emoção. uma emoção muito grande, né? É como eu digo, né? O torcedor do Cruzeiro sempre tem um carinho comigo, assim, especial. É muito emocionante. Eu não sou, como se diz o outro, né? Não sou nenhum Roberto Carlos, mas muitas emoções. Nossa, sensacional. Ó, E é poeta, hein? é poeta. Ó. Muitas emoções, viu? Mas é muito interessante, nós estamos falando de Nossa. história, mas muito interessante que o Cruzeiro, quando ganhou do Santos, despertou uma curiosidade no Brasil inteiro. Queria conhecer aquele time. Quem é o Cruzeiro e tal. E um dos primeiros jogos que fomos fazer em Curitiba, e o ônibus encostando, havia uma passarela, assim, lotado. Me lembro, eu não lembro quem foi que falou, que eu vi ele falando, assim, será que o Roberto Carlos está aqui? Será que a Vanderlei, que é os maiores Sim. ídolos da história? Erasmo Carlos. Esse pessoal perguntou, eu não sei se foi o Raul, alguma coisa assim. Pô, será que esses caras estão aí, que não sei o quê, não sei o quê. Bom, descendo, era pra gente. E aí tal. E o Natal a gente só ficava juntos. Porque Natal também a gente tinha muita afinidade Sim. e tal. Aí é muito interessante que naquela época nós terminamos de almoçar e, como diz antigamente, né? Você sabe muito bem, né? Fazia o quilo. Faz o quilo. Faz o quilo. Até hoje faz o quilo. Aí estavam lá sentados e eu escutei um senhor perguntando ao senhor Ayrton Moreira, ô senhor Ayrton, quem que é o Dirceu Lopes aí? Aí eu vi, né? Falei assim, Natal, vamos, senão você deve pegar a gente de papo. Vamos caçar Quando fora. eu estava levantando, o senhor Ayrton viu o senhor Ayrton e falou assim, o Dirceu Lopes é aquele ali. O velho olhou assim e falou, o quê? Aquilo ali? Nossa, Deus. Aquilo ali que é Dirceu Lopes. Aquilo ali, o quê? Natal, né? A gente deu um baile. Sim. Pô, Dirceu Lopes parecia que tinha 2 metros de altura, né? Mas história, muito interessante. Né? Mas interessante. Olha ali, aquilo ali, olha pra você ver Aquilo aquilo ali, que é. Aquele ali. Como é que é? Pequeno, grande homem? Pequeno, grande homem, Olha grande isso. coração. É de... E o senhor ficou conhecido como Príncipe. O que esse apelido representa para você? Ué, imagina ser não comparado, né? Porque esse, para mim, vai ser incomparável, principalmente no meu coração, né? Que foi o maior ídolo que eu tive na minha vida.
Foi o maior jogador de futebol que eu vi na minha vida, ser o segundo igual a ele. Para mim é uma coisa assim que eu não sei nem descrever a felicidade de ter esse adjetivo. Porque às vezes eu fico até com receio, porque esse senhor que eu contei essa história, falou aquilo ali, e aí eu fico com receio de chegar uma pessoa e falar príncipe. Aí eu já estou meio, né, desconchudo, cheio de não sei o quê. Alguém chegar e falar, o quê? O príncipe é aquilo ali de novo? Mas é muito legal, muito bacana. E qual gol pelo Cruzeiro ficou guardado de forma especial no seu coração? É, quero crer que foi aquele contra o Santos, né? O da vitória. Tem que falar qual deles, né? Que ele fez Qual 4 deles? gols, Pô, os 3 aqui e um artilheiros, lá. Qual É, deles? mas o mais importante, porque ele se tornou o título mais importante da história do Cruzeiro. É, Qual título foi mais importante? Da Libertadores, os vários títulos que nós ganhamos, e posteriormente o Cruzeiro nos, continuou nos dando alegrias, vários títulos, mas aquele título se tornou mais importante da história do Cruzeiro porque ele alçou o Cruzeiro numa colônia italiana, no maiores clubes de futebol do mundo, né? Então, importantíssimo. engraçado, o Cruzeiro mesmo veio ser reconhecido mesmo, foi dessa época aí, ó. Foi após A- a chegada do Após a Príncipe, né? chegada do príncipe, Ele falou pelo juvenil, chegou, pelo juvenil não ganhava, o Cruzeiro não ganhava nada, né? Foi campeão pelo juvenil. E daí já o Cruzeiro começou a se destacar no cenário nacional e internacional. engraçado que o primeiro É, jogo dele no profissional do Cruzeiro, se eu não me engano, um dos maiores ídolos do Cruzeiro na época era o Tostão. Se eu não me engano, ele sofreu um corte na cabeça, aí colocaram quem no lugar do Tostão? ó, E Era, quando o Tostão voltou, em vez do Tostão ficar na posição dele, o que que fizeram? Não, deixa o príncipe aqui, Tostão. Vai lá pra frente, deixa o homem deixa. aqui. É mentira ou é verdade? não, Ó, a verdade é que o Tostão chegou na mesma época. Eu vim de Pedro Leopoldo e o Tostão vindo do América já para o profissional. Sim, Eu vim para o juvenil. E posteriormente jogamos juntos. É uma história assim eterna. Quem foi melhor, Tostão ou Dirceu? ficou isso aí. Ficou essa Tem essa quem é pergunta. melhor? É. Talvez eu tenha sobressaído mais do que o Tostão, porque eu sempre tive afinidade com o Cruzeiro, né? Cruzeirense, apaixonado com o tal de Cruzeiro e tal, e tal, e tal. E o Tostão sempre foi, assim, nunca manifestou o que eu manifesto publicamente. sim. Então, na verdade, o sucesso que o Cruzeiro teve naquela época foi justamente por isso, que nós não éramos um time de futebol, nós éramos uma Uma família. família. Ninguém queria ser melhor do que ninguém, não havia essa coisa de não deixar um tocar a bola para o outro, nada Sim. disso. Tanto que alcançou o sucesso que aconteceu foi justamente por isso. E quem foi melhor? Eu penso que um completava o outro, porque estão um jogador que tinha uma inteligência fora do normal. E o meu negócio era velocidade, né? Velocidade, muita. E vai embora. Jogou na frente, já Esquece. era, né? Não é como hoje, que se jogar a bola para mim, eu ando com medo da tartaruga me atropelar uma hora, né? Eu sei, então. Mas se fosse época que era terrão, na época dele, só vi só fumaça subindo, só poeirinha Só subindo. poeirinha, né? Quem que tá aí lá? É o Dirceu Lopes. O Sonic. Então, quem foi melhor? Um completa o outro. Completa. Um Porque completa o outro. Talvez, foi igual ele falou, quando o time está em constância, tá unido, um pensando no outro, é diferente. É diferente. É. Você pode ver até no próprio trabalho hoje em dia. Se todo mundo está em constância, empresa, sai né? tudo tranquilo. É. Sim. É o que aconteceu. Ele tinha, na época, o Cruzeiro teve esse crescimento, Ascensão, ascensão por causa de quê? Por causa do conjunto, cara. Conjunto, Muito bom. verdade. É. Dirceu, e como era o vestiário do Cruzeiro naquela época tão vitoriosa? É o que eu disse, né? Era uma família. A gente escutava o nosso treinador, que foi muito importante, o Ayrton Moreira, e ele mexia muito com o psicólogo, o nosso psicológico e tudo mais, porque a gente era muito, muito novo, né?
Quando a gente começou essa sessão, eu tinha 16 anos para 17. Naquela época eram crianças, né? Porque hoje não, com a evolução do mundo, das coisas, hoje um garoto de 17, 18 anos já é praticamente um adulto. Então foi muito importante e uma coisa que também foi importantíssima na minha vida foi um ex-presidente do Cruzeiro, o Wellington Manelli. Ele, não sei, ele talvez tenha sido muito importante porque nós estávamos disputando no torneio início e eu perdi um pênalti e aquilo ele fez assim comigo. E ele foi muito importante na minha vida, porque talvez eu tenha percebido, eu fiz análise com ele. Se eu não tivesse passado por essa análise, talvez eu não tenha passado o juvenil. Então, eu sou muito grato a todos, igual o Carmine Furletti, Carmen Furede. claro, o Felício Brandi, os dois são maiores responsáveis pelo sucesso do Cruzeiro. Um administrador financeiro, essa coisa, e o Carmine Furletti é um diretor de futebol que me adotou como filho. Porque quando que surgi lá em Pedro Leopoldo, a minha mãe não queria que eu fosse jogador de futebol. E teve que ir lá conversar com ela, e ela falou, né? Você é responsabilizado por ele? Eu falei, eu assumo. Ele me adotou como filho. Me chamava de Nono, meu apelido em No, casa é Nono. eu no, E aí eu adoro. E foi muito importante na minha vida. ó. Odisseu, me fala do Mundial de Clubes, Cruzeiro e o Bahia. No Bayern de Munique. Foi o torcedor, às vezes, ficou aquela imagem que perdeu por causa de neve, alguma coisa assim. Nada disso. O que aconteceu foi que já havia um, um, um choque. Porque quando eu estava voltando de contusão, o seu Folete tinha muito ascensão sobre o time. Sim, E o falecido Zezé Moreira era muito rancudo. E o Folete queria que eu jogasse. E aí o Zezé não queria me pôr para jogar. sim. Aí causou aquele mal-estar, aquela coisa toda e tal e tal. Então nós perdemos nada de neve, alguma coisa assim. Porque já havia um mal-estar e influiu dentro de campo. Ah, porque na realidade o que se comenta é exatamente isso, que você Exato, o jogou torcedor não no meio sabe. da neve, Não, jogando assim, com todo respeito, jogando a desculpa da derrota de 2-0 em cima da neve, né? não, Mas na isso realidade, na realidade foi isso que aconteceu. E aqui o goleiro ganhou o jogo. Sepp Fez. Maier fechou o gol. fechou com Meu pai falava, fechou. 0-0 aqui, né? 0-0 aqui, ele ganhou o Meu jogo. pai tava lá. Meu É. pai, nossa. É, o Salô. Meu pai veio falar, tava lá. E na sua opinião, o que nunca pode faltar é um jogador que veste a camisa do Cruzeiro? Olha, eu não sou é, de falar as coisas que vai causar polêmica. Eu sou. Eu detesto tal de polêmica. Eu nunca vi meu nome envolvido em Envolvido em polêmica e polêmica, né? tudo mais. Isso é fato. Nunca vi. E se eu não puder falar bem de uma pessoa publicamente, eu não gosto de falar mal. Mas o que aconteceu? O Cruzeiro disputando um título muito importante para todos nós, jogadores, torcedores do Cruzeiro, Sim, em plena decisão do título, discutindo se ia para não sei onde, para não sei o quê. Inadmissível. Falta de respeito, com o clube, falta de tudo. Eu não citar nome, mas é uma coisa que eu, sabe, falta de tudo. Disputando um campeonato importante para a nossa história, jogador dizendo, estamos fechando com não sei o quê, fechando com o clube não sei onde e tal e tal. Mas, felizmente, uma coisa que aconteceu, eu nunca vi esse tempo todo que eu entendo de futebol, o trabalho que o Jardim fez aqui no Cruzeiro. Um trabalho, até então, na chegada dele, o Cruzeiro era um time da grandeza que é, eles acreditavam. sim. Exatamente inadmissível um clube da grandeza do Cruzeiro numa segunda divisão. Não aceito. Inclusive, tive propostas para o Cruzeiro. Às vezes, um torcedor que não sabe, felizmente,
recebi várias propostas para trabalhar no Cruzeiro. Às vezes o torcedor que não sabe das coisas, Sim, porque eu nunca pus dinheiro na frente e não me arrependo. sim. Uma das coisas mais certas que eu fiz na minha vida. Eu sempre optei por ser. Foi uma das coisas mais certas que eu fiz na minha vida. Às vezes eu olho para trás, não me arrependo. Tenho 4 filhos que são, os netos são meu orgulho. Todo lugar que eu vou, os meus filhos são exemplo, são pessoas simples, são meus amigos, não são meus filhos. Então, é inadmissível. E o Cruzeiro começou o ano num clube que não, um time, um clube que nem pensávamos nós como torcedor de que pudesse chegar onde chegou, graças ao trabalho do treinador Jair. Treinador. Graças. Ele fez um excelente trabalho. Excelente trabalho. Jogador que estava aí criando casos, que não sei o quê, você vai para a reserva. Exatamente. Comigo você não joga. Exatamente. E ó, Ali todo mundo aprendeu a jogar bola com ele, né? Aprendeu na marra. arregaçaram os É botões. engraçado, quando ele veio, ele não estava assim, o pessoal não estava acreditando no trabalho dele. Não, Nós não tava acreditando. tinha um zagueiro Vidal que a gente, de repente, o cara virou um monstro naquela zaga do Cruzeiro. A Alice fez a Não só pergunta, ele. a Alice fez a pergunta para o Odisseu, é uma coisa até interessante que você falou aí. Então, quando o jogador está em campo, ele se entrega. Eu vou dar um exemplo desse rapaz que ele falou, o Vidalba aí. Não, vários. Tem Você os entendeu? outros também. Tem, e outros Outros também. também. Mas vou dar um exemplo dele, por Sim. quê? Ele é um camarada que ele tem uma raça violenta. Aham. Se ele perder a bola aqui, ele não para igual o outro jogador parava, não. Ele vai atrás e ou pega a bola ou faz uma Quando falta. ele machuca, ele continua jogando. Não, é não Diferenciado. para. É um Então, cara quer dizer, é diferenciado. isso que nós precisamos. O jogador tem que conscientizar disso. É a raça em campo e honrar isso aqui, ó. Entendeu? Honrar aqui, ó, a camisa. É. Entendeu? E é interessante, esse Vidal aí é o cara. Não só ele, como tem outros Tem também, outros tá? também. Tem outros Tem também. outros. E que conselho o senhor daria para os jovens atletas que sonham em jogar no Cruzeiro? Olha, é uma coisa que se faz com o atleta, porque não há uma preocupação com o ser humano. Só se preocupa com a técnica do jogador. E depois de muito tempo afastado, eu estou com um projeto lá em Pernambuco, que eu vou voltar tudo mais. E o meu propósito é esse. Além de trabalhar técnica, que é o Sim. essencial, que se não tiver técnica, mas preocupar com o ser humano. Infelizmente, eu estive vários anos com Piazza na GAP. O final do ex-jogador, infelizmente, é trágico. Eu tive a felicidade de ter uma boa educação, que eu tinha na casa dos meus pais, que foram exemplo para mim. Então é isso. Inclusive, eu vou estar lá no Cruzeiro, conversar, porque o Cruzeiro, hoje, a administração do Cruzeiro, ele é administrado por pessoas, além de bons administradores. O Cruzeiro voltou a ser grande. Sim. O torcedor, às vezes, eu disse, o que você acha do Cruzeiro? Ele já foi esse ano, forte concorrendo ao título. Sim. Forte concorrendo. E não vai ser mais do que isso. Do jeito que o trabalho está sendo feito lá dentro do Cruzeiro, vai ser um forte concorrido. Dizer que vai ser campeão, eu não posso dizer isso, né? A gente não pode dizer isso. Mas o Mas Cruzeiro vai ser um sério candidato ao título, sim. já foi esse ano. Exatamente. Foi terceiro, ganhou dos coisas aí. E vai ser de novo. Não, Que vem ganha E esse tudo. ano que entra agora, Disseu, eu vou te falar a verdade. O Cruzeiro vai ser campeão, sim. De que eu não. Pode ser da Libertadores, ou sim. pode ser da Copa E do Brasil, pode- ou pode ser do Brasil. sim. Nós vamos ser campeões, sim. Uhum. E nós estaremos lá, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, né, você Salô? não, eu também. Nós estaremos, né? É. Nós estaremos lá. Às vezes o torcedor pergunta, onde você vai a campo? Eu falo, não. Voltei a assistir o jogo do Cruzeiro, porque o que estava sendo feito lá, inadmissível. Sim. O trabalho que foi feito, é como eu disse aqui anteriormente. O torcedor, falta de respeito ao torcedor, falta de tudo. E agora, não, a coisa mudou lá dentro, porque o Cruzeiro, eu não tenho dúvida que em curto prazo vai voltar aquilo que o Cruzeiro era até pouco tempo.
os maiores clubes de futebol do mundo. E o Cruzeiro, há um tempo atrás aí, não Não, só desrespeitava não, o torcedor, não. como desrespeitava o próprio ex-jogador. Ex-jogador. Quantos Simplesmente ex-jogador que não foi na porta da Toca da Raposa para visitar a Toca, eles não deixavam não entrar. deixava entrar. Uma coisa que é um absurdo. Absurdo. Agora não. Agora nós temos lá um presidente que é cruzeirense, doente da por cima, a família dele, Valoriza, né? valoriza. Não As só a torcida, raízes. como o ex-jogador. Entendeu? Nós temos que tirar chapéu para ele. A prova está aí, né? Que recentemente, ou, se não me engano, ano passado, me deram a honraria de ter um Sim, um campo em meu nome e do Piazza, né? Ó, Então, para merecidamente. mim, nossa, Merecidamente. é Merecidamente. isso aí, cara. É valorizar. é importantíssimo. Valorizar, cara. E o que significa para você ver crianças e jovens como eu mantendo viva a história do Cruzeiro? Ó, muito interessante, interessantíssimo. Ó. E você, como todos os torcedores do Cruzeiro, como eu, como jovem, né? Jovem, ó. Ó, muito bom, hein? Pode ter Malu, hein? certeza que você vai ter muita alegria, que o Cruzeiro voltou a ser administrado de pessoas competentes, não só como administrador, mas ser administrado com o coração. É o que o Cruzeiro voltou a ser através do Pedro. Pedro. Tá? Então pode estar certo que vamos ter muita alegria pela frente. Através dos Pedros. É. E o amor da torcida celeste sempre foi muito forte. Como era a relação entre vocês e os torcedores? É, como sou até hoje, né? Igual estive É, aqui quando cheguei, ser recebido é uma coisa que eu faço. Eu não, dificilmente eu levanto sem agradecer a Deus essa dádiva. sim. Eu, particularmente, fico impressionado que há mais de 40 anos que eu parei, é como se eu estivesse jogando até hoje. Eu fui agora recentemente, assisti o jogo lá no Mineirão, contra o Botafogo, mas não vai falar que eu sou pé frio, não, viu? Eu não falei nada. Até Nada, agora eu não pé falei frio, você é nada. pé frio, você é doido? É isso, Eu até agora não falei nada, só pé tô olhando frio, para isso ele. aqui, rapaz. Ó, Mas Ai, é assim me emociona ver o carinho que o torcedor tem comigo. Fico impressionado. E se pudesse definir o Cruzeiro em uma palavra, qual seria? Eu sou suspeito de falar do Cruzeiro, né? Porque através do Cruzeiro eu realizei todos os meus sonhos de criança, né? Que era dar um conforto à minha família, de conhecer o mundo inteiro. Então eu realizei todos os meus sonhos de criança. E o Cruzeiro é importantíssimo, continua sendo muito importante na minha vida. E existe alguma história ou curiosidade dos bastidores que o senhor nunca esqueceu? Você vai falar? agora. Eu quero crer que já tenha falado, né? Eu sou o maior tio da história. Se deixar a gente falar da minha história junto com o Cruzeiro, eu vou ficar aqui até amanhã, né? É, vai mesmo. Porque a Vai história é mesmo. muito preciosa. É, muito mesmo. E o que o senhor sente quando entra no Mineirão hoje e vê o Cruzeiro em campo? Opa, Nossa. bacana. Hoje, é como torcedor do Cruzeiro, todos nós torcedores do Cruzeiro, orgulhosos de ser cruzeirenses. Voltou a ser, todos nós voltamos a ser orgulhosos de ser cruzeirenses. O Odisseu, a Alicia, 2020, Alicia? Foi 2020. 2020? 2020 para cá, se ela faltou algum jogo do Cruzeiro em Belo Horizonte, 3, 4 jogos foi muito. Todos os jogos do Cruzeiro ela estava presente. Todos os jogos do Cruzeiro. E mesmo passando mal, que deu uma época que deu uma virose aqui em casa, a mãe dela, e eu ia pro Mineirão, eu falei assim, vovô, me leva, filha, você está passando mal, febre altíssima. Não, vovô, eu quero ir. Nesse dia foi eu e meu avô, minha mãe e E a avó, minha avó ficaram. e ela foi no Mineirão com febre altíssima. Mas foi. Essa aqui é pé quente, viu? É Né, filha? apaixonada pelo Cruzeirão, né? E pela torcida do Cruzeiro, né? Tudo Nossa. do Cruzeiro. Falou que é Cruzeiro, você. É. E para finalizar, que mensagem o senhor deixaria para a nação azul que te ama e te respeita até hoje? Eu deixar aqui, o ano que vem completa 60 anos do título, né? E nós estamos elaborando porque eu faço já há algum tempo, é uma coisa que me agrada muito, aquela coisa de sentir o útil ao agradável, né? E faço assim, lançando as camisas retrô,
e a minha biografia. Então, a gente está fazendo uma coleção de camisas alusiva ao título de 66, do qual eu já tenho mais de 30 cidades, já só falta acertar as datas, e me deixa muito feliz receber esse carinho do Cruzeiro. Que bom. Não levante de manhã sem agradecer a Deus essa dádiva que Ele me concedeu. Ó, muito bom, muito bom. Odisseu, me fala o seguinte: um jogador que você sempre assim teve aquela honra de estar ao lado dele, que você sempre gostou de estar ao lado dele no Cruzeiro. É, tivemos, né, o Joãozinho, que foi meu afilhado, o Roberto Batata, que Roberto Batata, foi meu afilhado, tinha enfim, foram todos. Mas, Tostão, o Tostão, assim, claro, foi um grande amigo e tal, mas não tanto, porque o Tostão sempre foi muito arredio, sabe? Gostava de estudar, ficava sempre no cantinho, sim, né? sim. Mas assim, infinidade, mesmo, foi Roberto Batata, Joãozinho, Natal, o, o Raul, Piazza, que Vila de Neves, acho que é porque é perto e O tal, Wilson Piazza. Wilson Piazza, mas foi assim, o grande sucesso do Cruzeiro foi justamente isso. É porque foi um time de futebol, foi uma família. Por isso é que chegou onde chegou. Bacana. E Dirceu, ano que vem teremos os 60 anos da Taça Brasil. E eu fiquei sabendo que você tem algumas novidades com lançamentos de produtos. Conta pra gente um pouco aí. Como eu É, disse, né? É, eu já tenho mais de 30 cidades já. Estou somente programar as datas, tudo direitinho, mas estamos elaborando uma coleção de camisa alusiva, né? Como já alusiva. vemos aqui, a que você está ali, você já usando. Mas assim, Eu, é uma coisa que eu fico impressionado de toda a cidade que eu vou, a maneira que sou recebido, e mesmo porque eu tive a felicidade de participar, né? Então o Cruzeiro é, tem uma coisa assim comigo, uma coisa fora do normal. Eu não levanto de manhã sem agradecer a Deus essa dádiva que Ele me concedeu. Muito bom. Nessa... Gente, vocês que ainda é cruzeirense e não segue o Dirceu, vai lá no Instagram e adiciona Dirceu Lopes Camisa 10. E eu gostaria de agradecer aos patrocinadores, que são Estação Esportes e as lojas do Cruzeiro do Grupo Shalom. Quer falar mais alguma coisa, Hugo? Olha, isso é só mesmo, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por ele conceder essa oportunidade de estar de frente com Seu Lopes, um camarada que eu sempre admirei, que meu pai era fã desse camarada, do Seu Lopes. Então, para nós, Alice, é uma honra muito grande. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus e logo em seguida o Disseu por essa oportunidade aí de ter, né, tirado o tempinho para vir aqui e compartilhar alguns momentos com a gente aqui no seu podcast. Muito obrigado, Disseu. Sou eu que tenho que agradecer. Dirceu Lopes, nosso eterno príncipe. Hoje eu falo não só como uma criança, mas como uma torcedora apaixonada e representante de milhões de cruzeirenses. O Senhor não vestiu apenas a camisa do Cruzeiro. O Senhor fez história com ela. Cada passe, cada gol e cada sorriso em campo ajudaram a construir o gigante que o Cruzeiro é hoje. O manto azul celeste ganhou ainda mais brilho com o seu talento, sua elegância e o seu amor verdadeiro pelo clube. O Senhor mostrou que jogar futebol é mais do que vencer. É honrar uma torcida, respeitar um escudo e amar um clube de coração. Para nós, crianças e jovens da Nação Azul, o Senhor é inspiração. Sua história nos ensina que sonhos podem se tornar eternos quando são vividos com amor, dedicação e respeito. O Cruzeiro vive no passado, no presente e no futuro, e o Senhor faz parte de tudo isso. Muito obrigada por tudo e o que fez pelo Cruzeiro. O príncipe é eterno e a Nação Azul nunca vai te esquecer. Olha isso. Obrigado. Ó, o príncipe. Opa. Fátima, quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer primeiramente a oportunidade, primeiramente a Deus, né? A oportunidade de estar ao lado dessa essa benção abençoada, essa joia preciosa que é o Cruzeiro. Grande joia. E Dirceu Lopes,
te agradecer por tudo, porque eu cresci ouvindo a tua história com meu pai. Meu pai chorava quando eu ia pro Mineirão. Meu pai é apaixonado pelo Cruzeiro, então essa paixão veio do meu pai e nós continuamos essa trajetória. Você vê a Alice falando, uma criança, contando a sua história, falando a sua história, né, tudo que você representou pelo Cruzeiro e ainda representa. Isso foi tudo fruto de uma disciplina e amor. E Deus, né? Primeiramente Deus. Conheço Deus, todos eles. que Deus seja abençoado na sua vida, irmão. Amém a todos, né? Obrigado por tudo, Quero viu? agradecer, né, Alice? Tá bom? Foi um prazer de ter participado do seu programa. Prazer é nosso. Sucesso cada vez mais. Estamos juntos. Amém. Obrigado mesmo, né? Só que, Bom, que é Mineirão lotado, né? É. Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. Ah! Então, gente, vamos dar tchau pra câmera do meio? Ó, câmera do meio.